Olá, olá a todos, muito bem-vindos. Hoje é quarta-feira, 13 de agosto, e hoje nós vamos falar dos grandes, enormes riscos que está correndo o Líbano. Esse será digamos, o tema central da fala, mas será também o tema de várias falas nos próximos dias, porque eu acho que não dá para cobrir tudo que eu gostaria de falar sobre esse abismo profundo que o Líbano está encarando em apenas um vídeo, especialmente um vídeo que eu espero não deixar passar de meia hora. O que quer dizer o Líbano à beira do abismo? Entendam isto com a máxima gravidade, quer dizer, em todos os sentidos, o Líbano se aproxima do abismo, inclusive da coisa mais dramática que pode acometer um país e que já acometeu o Líbano no tempo, que é uma guerra civil. Então, até mesmo uma guerra civil é algo que está no horizonte do Líbano para o futuro não tão distante. Então, esse será o tema central. Mas antes de entrar nisso, algumas coisas que eu devo dizer a vocês. Primeiro, eu devo pedir desculpas, especialmente aos membros, né, do canal, aqueles que são membros assinantes do canal e que contam com essas conversas com maior frequência, né, que inclusive dão um voto de confiança contribuindo com o canal, né? Então, essas pessoas merecem ter, digamos, a recompensa, né, da sua generosidade. Então, para essas pessoas, eu peço desculpas pelo silêncio, né, que durou alguns dias, e confesso para vocês, sem muito resistir, que o silêncio se deveu a uma espécie de tilt, se vocês quiserem. Minha cabeça travou tentando entender aí o que acontece no mundo, tentando entender por um lado e certamente tendo muita dificuldade para aceitar o que acontece no mundo, né? Então, a minha leitura do mundo, do ser humano, ela já era ruim, né? Eu já não tinha muita esperança no nosso gênero, mas eu perdi um pouco mais, né, dessa esperança. Acho que vivemos tempos muito difíceis e muito reveladores, né, do quanto somos faltantes, né, do quanto somos defeituosos, se vocês quiserem. Então, isso realmente foi difícil quebrar esse silêncio, esse travamento do cérebro, mas, assim, acho que também a luta contra esse diagnóstico, né, que eu faço passa também por esse convívio com vocês, por essas conversas, por essa tentativa de explicação ou de interpretação. Então, essa é a primeira coisa, minhas desculpas. Em seguida, é claro, eu acho que certamente estamos num momento, né, da vida do mundo, da vida sabe, de toda a humanidade, em que acho que a gente não deveria ou não poderia moralmente começar qualquer conversa sem antes falar
de Gaza e da Palestina. Quer dizer, nós estamos diante de um genocídio em curso que cada dia se agrava, quer dizer, não há nenhum movimento, nenhum sinal no sentido de que isso daqui caminha para o seu final, ou que o pior já passou. Não, pelo contrário, pelo contrário, o pior está sempre por vir, quer dizer, a cada dia é pior do que o dia anterior. O sofrimento dos palestinos é cada dia mais profundo. O absurdo, né, a indecência do silêncio do mundo, dos governos, dos países, das instituições, das pessoas, sabe, é cada dia mais vergonhoso, né? E então não há como falar, especialmente se a gente quer falar de Oriente Médio, sem lembrar sempre, primeiro a Palestina, primeiro os palestinos, primeiro as crianças de Gaza, as mulheres de Gaza, as pessoas que estão literalmente morrendo de fome, porque há um país que pretende, que prometeu e que está cumprindo a promessa de matá-los de fome, e que esse país cumpre essa promessa com a proteção, com a cobertura de um Ocidente que, durante décadas, nos bombardeou com um discurso sobre direitos humanos e direito humanitário e democracia e liberdade, certo? Então, Gaza continua, não há no horizonte a esperança de algum cessar-fogo, não digo nem de um acordo. E se ele acontecer, de todo modo, o sofrimento vai seguir, porque, por enquanto, pelo menos Israel considera que tem tudo na mão e que não precisa conceder em nada. E como também não sofre pressão do resto do mundo para encerrar o seu fazer criminoso em Gaza, eles vão seguir por enquanto. Algo parecido se pode dizer sobre a Cisjordânia. Não há nada no horizonte que indique que o futuro da Cisjordânia seja mais brilhante do que aquele de Gaza. É só esperarmos o tempo e a oportunidade surgir para Israel, para que eles tentem na Cisjordânia o que eles estão tentando em Gaza, que é efetivamente a expulsão dos palestinos e a eliminação daqueles que resolverem ficar. Além disso, há tantas outras coisas acontecendo, tantos outros movimentos que a gente precisa levar em conta e que a gente precisa computar aqui, porque tem muitas dessas coisas têm a ver com o Oriente Médio diretamente, outras têm a ver com, digamos, a distribuição de poder no mundo, que também implica em consequências para o Oriente Médio. Eu vou apenas pontuar algumas dessas coisas, porque a gente voltará a discuti-las em mais detalhe mais para frente. Uma coisa fundamental, né, a ser discutida é a Síria. A Síria continua a, digamos, caminhar para um caos cada vez mais profundo. Não há sinal de encerramento das tensões entre o novo governo, que é, como a gente sabe, suportado, né, que é apoiado por guerrilheiros combatentes que, sabe, pertencem à Al-Qaeda ou pertencem ao Estado Islâmico, vindos de vários lugares do mundo, e grupos étnicos que sempre fizeram parte do tecido social da Síria, que são os drusos, que são os alauítas, que são os cristãos,
que são os curdos também. Então, são grupos étnicos e religiosos, né? E o que acontece na Síria tem implicações muito importantes para o Líbano. Então, uma das ameaças que o Líbano vem sofrendo e que foi vocalizada, inclusive pelo enviado especial do Trump para o Líbano e para a Síria, que é um senhor chamado Thomas Barak, que teria origem libanesa, e que é hoje o embaixador americano na Turquia, e sobre quem eu vou falar também em outro tema aqui que eu vou pontuar. Ele disse em uma das suas falas recentes que talvez o Líbano não precisasse ser mais do que uma parte da grande Síria, como foi historicamente, ou seja, ele estava fazendo entender que talvez entregasse o Líbano para o novo governo da Síria tomar conta do Líbano. E isso, combinado com tensões que também são tensões étnicas mais religiosas do que étnicas, né, que assolam o Líbano também, combinado, isto cria medos no Líbano de que, além de talvez ter que enfrentar novamente e ainda continuar a enfrentar a violência por parte de Israel, porque Israel não parou de atacar o Líbano desde o cessar-fogo, que foi celebrado em setembro já do ano passado, mas que também o Líbano vem a sofrer ataques desses grupos islamistas radicais, né, Estado Islâmico, Al-Qaeda, que são próximos do governo atual da Síria, né, e que, portanto, e também se falou, os israelenses falaram em uma hipótese, né, de eles obterem da Síria o reconhecimento da sua soberania sobre o Golã, né, as colinas do Golã, e em contrapartida seria dado à Síria o norte do Líbano, certo? Quer dizer, que a parte de Trípoli e de todo o norte do Líbano, que tem uma proporção importante de população muçulmana sunita, né? Que essa parte ficasse, digamos, ao cargo da Síria, ou que passasse, basicamente, a pertencer à Síria. Então, temos que continuar observando os fatos novos na Síria. Sobre o Irã, há muita gente dizendo que é inevitável um próximo confronto entre Irã e Israel, iniciado por um dos lados. Há uma tentativa, né, de negociação em curso entre americanos e iranianos, mas pouca gente tem grande esperança de que isso dê algum resultado que satisfaça os dois lados. E, como eu já disse em outros vídeos, em outras passagens, Israel e Estados Unidos não conseguem conviver com a continuidade da existência de um Irã suficientemente forte, suficientemente independente, suficientemente seguro, né, do seu poderio militar, tecnológico, industrial, e que isso precisa, de algum modo, ser destruído mais cedo ou mais tarde, e que, então, nós veremos esse confronto se anunciar em algum momento do futuro, né? Também isso tem implicações muito grandes para o Líbano, como nós vamos perceber, se não hoje ainda neste vídeo, mas nos próximos vídeos. A outra coisa que também envolve o Irã e que está correndo, e que envolve o Irã e a Rússia e Estados Unidos, e nós temos uma amiga do canal que mais de uma vez já me pediu para falar sobre isto,
em detalhe, eu ainda vou cumprir esta promessa, mas eu deixo passar agora apenas uma observação rápida, que houve um acordo, né, que foi bastante noticiado entre o Azerbaijão e a Armênia, e eu diria talvez mais especificamente um acordo entre o Azerbaijão e o presidente armênio atual, que concedeu ao Azerbaijão o acesso a uma passagem que se chama Zangezur, né, que é uma passagem dominada, que pertence à Armênia, né, sempre foi controlada pela Armênia, que faz fronteira com o Irã, né, mas a Armênia cedeu aos Estados Unidos essa passagem por 99 anos, né, para permitir que houvesse uma ligação entre o território do Azerbaijão propriamente dito e um enclave que também pertence ao Azerbaijão, mas que é um enclave dentro do território da Armênia. Então, vai passar uma linha férrea e outras rotas. Essa rota está sendo chamada de a Rota do Trump, né? Que vai ligar o Azerbaijão a este enclave, mas irá mais adiante e continuará fazendo a ligação direta entre Azerbaijão e Turquia. Só que como essa passagem faz fronteira com o Irã, isso coloca, então, os Estados Unidos na fronteira com o Irã, num lugar considerado pelo Irã como um lugar de grande importância para sua segurança nacional. É uma passagem em que os iranianos dizem claramente pela qual eles irão à guerra sem hesitação. É também um golpe para a Rússia, porque também ali isto afirma, digamos, o poder americano e a presença direta americana num lugar que é muito próximo do território russo e num lugar que antes era tido como um aliado que sempre teve o apoio da Rússia, que era a Armênia, nos conflitos históricos com o Azerbaijão. Mas está ficando claro com o tempo que esse novo presidente da Armênia, ele é alguém que foi eleito num processo que talvez tenha sido o processo típico, né, das revoluções coloridas, e que ele foi alçado a este lugar para atender aos interesses estratégicos dos Estados Unidos, que, por via também do Azerbaijão e da Turquia, são também os interesses de Israel. Como a gente sabe, o Azerbaijão é um aliado próximo de Israel. A última coisa que eu gostaria de dizer, que talvez seja, sei lá, o quanto é uma coincidência, mas é marcante, né? Eu fiz um vídeo aqui, menos usual, digamos, né, para as características do canal, sobre o Epstein, né, sobre as ligações entre o Epstein e os políticos americanos e talvez o Trump. Na verdade, está ficando cada vez mais claro que muita gente na política americana estava envolvida com Epstein, e muita gente tem na política e nos negócios, né, nas grandes fortunas americanas, e que tem interesse, todas essas pessoas têm interesse em manter os segredos enterrados, né, sob muitas camadas de terra. É meio quase que, assim, não é nem misterioso, é quase que evidente que, apesar de tanta gente estar falando sobre o assunto e de haver tanta informação, provavelmente pública, inclusive, sobre essas relações, todo mundo parece pisar em ovos quando lida com esse tema, tanto republicanos, quanto democratas, quanto investigadores, FBI, polícia, promotores, né? Jornalistas, imprensa.
porque ao mesmo tempo em que essas pessoas todas talvez quisessem revelar aspectos das relações do Epstein com os seus inimigos, né, eles ficam com medo de ter que revelar também as relações do Epstein com os seus amigos, né? Então, vocês veem como os republicanos apontam para as relações com o Clinton, os democratas apontam para as relações com o Trump, e também está ficando muito claro que havia ali algum envolvimento do Epstein e das pessoas próximas dele com a inteligência, né? Serviços de inteligência, especificamente o Mossad, talvez a CIA também, e outros, né? E que muitas das relações que ele construiu nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, por exemplo, com o príncipe Andrew, né, no Reino Unido, tinham como propósito algum serviço a ser prestado a Israel. Algumas informações recentes colocavam a relação dele com o Clinton como algo que tinha muito a ver com os interesses israelenses, né? Por que eu lembro disso agora quando eu vou falar sobre o Líbano e sobre a situação do Líbano? É que uma coisa que quase ninguém notou, pelo menos, ou ninguém viu, entre as pessoas que cobrem o Líbano, mesmo lá no Líbano, mesmo as pessoas que todos os dias estão falando sobre o Thomas Barak, o que eles não viram, e eu vi por acidente, na verdade, é que o biógrafo do Trump, que é um cara que chama Wolff, né? Acho que é Richard Wolff, tem dado muitas entrevistas sobre as relações que ele conhecia e que ele sabia existirem entre Trump e Epstein, né? Tendo sido ele o biógrafo do Trump e tendo sido ele contatado pelo Epstein, convidado pelo Epstein para ser o seu próprio biógrafo, quer dizer, para fazer também a biografia do Epstein. E ele acabou recusando, mas a convite do Epstein, ele conviveu muito com o Epstein e viu muitas coisas acontecerem nesse universo. E numa das entrevistas dele, ele diz que certamente o dossiê Epstein, que está nas mãos do FBI, contém não só muitas conversas entre o Epstein e o Trump, mas conteria também muitas conversas entre outras pessoas com o Epstein, né? Entre outras pessoas e o Epstein, sobre o Trump. E que uma das principais pessoas que teria provavelmente conversado muito com o Epstein sobre o Trump era um grande amigo comum dos dois, um grande amigo do Epstein e grande amigo do Trump, que é justamente ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Thomas Barak, que é esse, hoje, embaixador americano na Turquia e enviado especial do Trump para Líbano e para a Síria, certo? Então, quando você começa a ver esta comunalidade, esta proximidade, né, de alguém que era muito próximo do Epstein, que não só cometia todos aqueles crimes de natureza sexual, mas que também muito provavelmente era alguém ligado ao Mossad e alguém que certamente defendia os interesses de Israel. Ele tinha, então, uma grande amizade com um homem que hoje é o enviado especial do Trump para lidar com o Líbano e com a Síria, dois lugares de grande interesse para Israel, e também é um grande amigo do Trump, companheiro de negócios, e não só isso, mas o próprio Barak, outra coisa que o pessoal também na imprensa libanesa não está levantando, pelo menos não que eu tenha visto. O próprio Barak foi preso por algum tempo nos Estados Unidos
acusado de, na campanha presidencial do Trump, na primeira campanha, ter servido como agente de um governo estrangeiro, e esse governo estrangeiro era o dos Emirados Árabes Unidos. Ao que parece, esse processo acabou não dando em nada, mas ou seja, havia pelo menos elementos que levavam a desconfiar de que ele trabalhava já em conexão com países do mundo árabe, do Oriente Médio, que também, não por acaso, são alguns daqueles que normalizaram as relações com Israel. Então, agora, por que chegamos à beira do abismo no Líbano? Eu vou começar por isso aqui, eu não vou querer alongar muito o vídeo, e aí amanhã eu retorno com a continuidade, né? Mas vou começar com este fato. Então, este enviado especial dos Estados Unidos, do Trump, é um enviado especial do presidente, né, para o Líbano e para a Síria. Ele fez várias visitas ao Líbano e propôs ao Líbano, teria feito uma proposta ou tentativas de negociação com o Líbano de como fazer parar as violações israelenses da soberania libanesa, né, porque, na verdade, desde que houve o cessar-fogo entre o Líbano e Israel, né, mediado pelos Estados Unidos e pela França, o Líbano cumpriu tudo o que tinha que cumprir, o Hezbollah saiu do sul do Líbano até ao rio Litani, em princípio, o exército libanês assumiu, então, as responsabilidades de segurança e de defesa no sul do Líbano, e também teve acesso às armas do Hezbollah, tomou essas armas e as destruiu, né? O que não deixa de ser estranho, porque elas poderiam servir ao exército libanês, né? Mas o Líbano cumpriu tudo o que tinha que cumprir, mas Israel não cumpriu a sua parte, porque Israel continua ocupando partes do território libanês que eles ocuparam depois do cessar-fogo, continuaram destruindo aldeias inteiras, casas, continuaram a atacar com drones, a bombardear, mataram mais de 200 libaneses já nesse meio tempo. Então, o Líbano quer a cessação dessa violência e a volta, digamos, assim, ao cumprimento integral, não a volta, ao cumprimento integral de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, que é a 1701, lá de 2006, e que nunca tinha sido cumprida por Israel, que inclui a saída de Israel de todos os territórios libaneses ocupados, né? E, em contrapartida, o Líbano cumpriria outras partes da resolução que incluem, inclusive, o desarmamento, digamos, do Hezbollah por inteiro. O Israel nunca cumpriu essa resolução e, portanto, o Líbano considera estar no direito de manter a sua resistência armada. Agora, entre muitas idas e vindas, né, o Barak, em algum momento, chegou para os libaneses, para o governo libanês, para o presidente da República e também para o presidente do parlamento, né, e para o primeiro-ministro, né? Como quem diz, olha, acabou a brincadeira, sabe? Vocês prepararam as suas propostas, vocês fizeram os seus pedidos, fizeram as suas exigências para que a gente levasse para os israelenses, etc. Mas, sim, vamos acabar com a brincadeira e vamos sim, reconhecer quem que manda e vamos reconhecer que vocês, libaneses, foram derrotados, né, nesta guerra com Israel
e que vocês é que devem entregar os pontos, vocês é que devem, sabe, aceitar o que a gente ditar para vocês. Então, ele ofereceu uma proposta, um paper, né, um papel, né, um texto, que seria a proposta americana, a proposta do Barak, para o governo libanês, né? Com um detalhe, essa proposta nem sequer foi aceita por Israel. Então, os Estados Unidos, o Barak, o Trump, por via do Barak, não estão sequer dizendo ao Líbano que isto é algo que eles garantem porque Israel já aceitou, certo? Eles estão impondo as condições ao Líbano com a reserva de que talvez Israel aceite as condições que estão aqui. Mas talvez isso não faça muita diferença, porque as condições são basicamente as condições de uma rendição total, né, do Líbano. E, assim, qual é o aspecto central desta rendição? É o governo libanês se comprometer com o desarmamento total do Hezbollah, basicamente. Está lá dito que o Líbano deve ter a exclusividade sobre as armas e que todos os grupos armados devem se desarmar, mas a ideia principal, todo mundo sabe qual é desarmar o Hezbollah, e que isso deve acontecer até o final deste ano. E, portanto, o governo foi lá e se reuniu e sob pressão ou incentivo, né, dos Estados Unidos, mas também muita pressão da Arábia Saudita, um pouco dos europeus, talvez dos franceses, para alguns dos ministros, mas decidiu o governo, em reuniões que, primeiro, tinham a participação dos ministros xiitas, né, ou seja, os ministros que representam o Hezbollah e Amal, né, que são os dois partidos, digamos, que representam basicamente toda a comunidade xiita do Líbano, e mais um ministro xiita que foi nomeado pelo presidente, que, portanto, não é nem do Hezbollah, nem do Amal, não é indicação deles, né? Mas, na primeira reunião, esse único ministro xiita ainda esteve presente na votação. Na segunda reunião, em que os ministros aprovaram a proposta do Barak, quer dizer, os ministros xiitas todos saíram da reunião e não participaram da votação, para deixar bem claro que eles não consideravam aquela proposta uma proposta legítima, na medida em que, no esquema da política libanesa, se uma das componentes principais, né, da composição religiosa do Líbano não participa de uma decisão, essa decisão não pode ser legítima. Haverá vários debates depois constitucionais sobre o que faz e o que não faz a legitimidade de uma decisão do governo, mas eles saíram e a proposta foi aceita. O que é muito interessante é que é um governo de um país soberano, em princípio, e muitos dos ministros ali dizem que eles representam a opção pela soberania e pela independência do Líbano, mas eles aceitaram que viesse uma proposta para ser decidida pelo governo, que era a proposta americana, como tal, quer dizer, era a proposta trazida por um enviado especial, que nem sequer é, digamos, o embaixador americano ou o ministro das Relações Exteriores americanas. Quer dizer, essa é uma pessoa que, sim, tem um poder que é dado praticamente verbalmente pelo Trump. É um homem que vai transmitir o recado do Trump. Esse homem traz o recado e o governo libanês se senta para discutir
o ultimátum que recebeu dos americanos. Não se preocupem em chamar isto por outro nome, senão o papel americano, quer dizer, o papel que nos chegou, e em tempo recorde, sem muita discussão, diz assim, olha, aprovamos, temos que aprovar porque há pressões externas sobre o Líbano que nos levam a aprovar, e com base nisso decidiram encarregar o governo libanês de fazer um plano até o final deste mês, de como ele vai desarmar o Hezbollah, e depois implementar esse plano até o final do ano. E isso é o que coloca o Líbano, entre outras coisas, né? Coloca o Líbano à beira de uma guerra civil, ou pelo menos de uma crise muito mais profunda do que aquela que ele já vive, porque está muito claro, do ponto de vista do Hezbollah e da comunidade dos libaneses, né, que apoiam a resistência, que não há a menor chance do armamento do Hezbollah ser entregue nestas condições, né? Então, que isso simplesmente não vai acontecer. O que anuncia, perdão, que se o governo se mantiver firme nessa decisão, ele vai pedir para o exército para entrar em confronto direto com o Hezbollah. E isto é um quadro, assim, a tragédia mais completa, né, que ou então o Líbano vai se dividir e outros grupos que também são grupos armados vão querer tomar para si a responsabilidade de desarmar o Hezbollah, talvez com a ajuda de Israel, que voltaria a atacar massivamente o Líbano, agora com a desculpa de que se trata de implementar aquilo que o governo decidiu, que é a decisão de desarmar o Hezbollah. Então, eu fico por aqui hoje. Peço que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações, conheçam as outras plataformas, aqui olhando para o QR Code, especificamente a newsletter no Substack, onde eu fiz uma publicação anteontem, farei outra provavelmente entre hoje e amanhã, e contribuam com o canal se acharem que vale a pena, com seus comentários, com as suas críticas. Agora que eu saí do Tilt, eu vou, digamos, conversar com vocês mais a miúde. Muito obrigado e provavelmente até amanhã com a próxima parte desse quadro de abismo que o Líbano está enfrentando. Até lá.